Agora sim, senhores, novamente bom dia, 8 horas e 3 minutos, terça-feira, dia 10/11, e nós iniciamos a nossa aula de hoje. Pessoal, desde as aulas anteriores, nós estamos falando das teorias políticas do século XIX. Então eu falei com vocês um pouco sobre as questões dos socialismos, certo? Falamos do socialismo utópico, falamos do socialismo científico em Karl Marx e hoje nós começamos a falar um pouquinho sobre a ideia do anarquismo, beleza? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu gostaria que vocês pegassem para mim a página 425 da apostila número 4. Perfeito? Vai ser importante que a gente faça aqui as leituras juntas sobre esse tópico, tá certo? Então eu já estou aqui com o meu material aberto e gostaria que vocês fossem acompanhando comigo, fazendo um grande favor. Então o anarquismo diz assim, que assim como os socialistas utópicos e marxistas, outras propostas de mudança surgiram no século XIX. Então nós temos que entender assim, temos que entender da seguinte forma. O século XIX não se limitou a movimentos políticos de cunho liberal, socialistas e nacionalistas. Outro importante movimento do século XIX, quando a gente fala aqui de movimento político do século XIX, foi o que nós vamos chamar de anarquismo, certo? Professor, no que consistiu o anarquismo? O termo anarquia, originário da língua grega, significa a ausência de hierarquia. Quando eu falo em hierarquia, todos vocês conseguem entender o que é hierarquia? Alguém não consegue entender o que é hierarquia? Hierarquia, pessoal, é aquela relação de dominação. Quando você tem um dominante e um dominado, isso é uma hierarquia. Quando você tem camadas de quem manda e de quem obedece. Certo? Alguns compreendem a ideia do anarquismo como a ausência de governo e uma autorregulação, certo? Uma autorregulação em que o povo se autogovernaria. Então, esse pra gente é o primeiro conceito. Senhores, é importante que vocês falem comigo. Até aqui estão entendendo? Sim ou não? Bom dia, Favarim. Entrou aqui o Pedro, beleza. O João Lucas, beleza. João Lucas, o Pedrão e o Pedrinho. Tá no automático hoje, eu tô lendo e repetindo. Então, continuando. As formas socialismo, assim como as formas socialismo existentes, o anarquismo criticava duramente o capitalismo e a exploração social.
No entanto, diferente de socialistas, os anarquistas propunham uma sociedade sem nenhuma hierarquia, ou seja, sem nenhuma forma de governo, já que a instituição de qualquer forma de governo seria para eles uma opressão social. Então, o que isso quer dizer aqui para nós, pessoal? Os anarquistas também criticavam o regime. Espera aí que entrou alguém. Bom dia, Lolis. Também criticavam o regime capitalista e, por sua vez, defendiam a não existência de qualquer forma de governo, ou seja, o fim de relações hierárquicas, certo? Dentre os principais teóricos do anarquismo, destacam-se William Godwin, Pierre Joseph Proudhon e, por fim, Mikhail Bakunin. Sendo Mikhail Bakunin, pessoal, o mais importante dos teóricos desse movimento. Escrevi errado aqui, Bakunin. Sendo Bakunin o mais importante desses teóricos. Tá certo? Olha lá, em seus estudos combateram a propriedade privada, a autoridade do governo, todas apontadas como causas de opressão e injustiça social. Os primeiros anarquistas tinham características e opiniões diferentes da sociedade. Todos, porém, eram contrários ao comunismo, já que este pregava a instituição de uma ditadura, assim como eram contrários à democracia, vistos que eram apenas uma expressão do desejo da maioria de maneira contraditória. Certo? Então, importante. Os anarquistas eram contra o comunismo por pregar a ideia de uma dominação por meio da ditadura. Espera aí que entrou mais alguém. Bom dia, Clara. Por meio da ditadura. Porém, também eram contrários à democracia, pois na democracia se teria uma vontade da maioria de forma contraditória a uma minoria. Certo? Então, essa é a grande chave do anarquismo. Até aqui os senhores têm alguma dúvida? Conversem comigo. Então aqui eu tenho o Favarim, tenho a Elo, Israel, tenho o Pedro, todo mundo dizendo
que não. Beleza? Legal. Por fim, pessoal, nós caímos na famosa Comuna de Paris, página 426. Gostaria que todos vocês abrissem para mim na 426. Todos comigo? Então vamos pegar ali a 426. Vamos entender o que foi a Comuna de Paris. Por isso que foi muito importante a gente estudar os movimentos e as revoluções de 1848 que vocês viram comigo na semana passada e revisamos no presencialmente. A Comuna de Paris foi o primeiro governo europeu comandado exclusivamente por operários. Beleza? Diferente de outros movimentos da história europeia, como na Revolução Francesa ou na Primavera dos Povos, entre 18 de março e 28 de maio de 1871, apenas operários governaram isoladamente a cidade de Paris, na França, sem a interferência das classes mais ricas, em especial os burgueses. Então vamos definir aqui a Comuna de Paris foi o primeiro movimento operário, podemos até chamar aqui de socialista, comunista da humanidade. Isso, claro, pensando em humanidade moderna, tá, pessoal? Entre março e maio de 1871, somente operários governaram Paris após a Guerra Franco-Prussiana, que foi aquela guerra onde nós tivemos a unificação da Alemanha. Certo? Vou imaginar que está tudo certo até aqui, já que vocês não estão se manifestando. A Comuna surgiu logo após o processo de unificação da Alemanha, que saiu vitoriosa em 1871. Aliás, em 1870. Logo em seguida, ocorreu a queda do imperador francês Napoleão III. E aproveitando a situação, Otto von Bismarck enviou um exército para a capital da França, Paris, com o intuito de cercá-la. No entanto, os moradores da capital, especialmente as classes populares, decidiram formar uma guarda nacional e resistir ao invasor. Com a queda de Napoleão III, foi constituído um governo provisório nacional, que decidiu negociar com Bismarck a rendição da França. A população parisiense, no entanto, não aceitou esse acordo e no mês de março conseguiu depor o governo, que se transferiu para a cidade de Versalhes. Foi então proclamada a Comuna de Paris. Então, o que a gente tem que entender até aqui? A Comuna de Paris governada por operários tomou a capital Paris após a queda de
Napoleão III, certo? Os operários se negaram à rendição frente aos alemães, se organizando e promovendo um autogoverno. Olha lá. O governo estabelecido durante a Comuna de Paris era autônomo e popular, feito diretamente de trabalhadores e pessoas ligadas à classe operária, eleitas por sufrágio universal. Então, olha lá. Os governantes eram eleitos por sufrágio universal. Professor, o que vem a ser isso? Sufrágio universal, o voto de todos os cidadãos. Continuando, durante a esse período, muitas ações beneficiaram a população menos favorecida, tal como congelamento dos preços de gêneros de primeira importância, redução dos aluguéis e invasão de imóveis. Houve ainda a redução de carga horária de trabalho. O trabalho noturno foi proibido e o ensino gratuito passou a ser obrigatório. Então, pessoal, neste momento foram tomadas uma série de medidas sociais. Professor, eu posso falar que é uma experiência socialista, comunista, de igualdade? Com certeza. Dando seguimento. Enquanto a população parisiense viveu um período de paz, e conquistas importantes, o governo francês foi levado para Versalhes. Entre 21 e 28 de maio de 1871, período conhecido como a Semana Sangrenta, as tropas francesas mais bem preparadas invadiram o país e destituíram o governo popular. Saldo de 20 mil mortos, 50 mil pessoas presas ou expulsas da França como represália. Certo? Então vamos lá. Em maio de 1871, as tropas francesas, lideradas por Versalhes, que era o governo, invadiram Paris, prenderam e depuseram diversos dos revoltosos da Comuna, certo? Esta experiência serviu de parâmetro para as lutas sociais que viriam na Europa nos anos subsequentes. Até aqui, senhores, alguma dúvida? Sim ou não? Beleza, beleza. Então, pessoal, neste momento, eu paro por aqui. Vou cadastrar a atividade de vocês na trilha. Eu quero a página 431, parte Maxi Desafio,
exercícios 1, 2, 3 e 4. Só que vocês não vão mandar foto para mim. Vocês só vão digitar o gabarito das questões. Pode ser? Já está cadastrado. Vou fazer a chamada rapidamente. Ana Luísa. Ana Clara. Clara. Eduara. Gabriel. Elana. Elô. Favarim. Beato. Isa. Júlia. Léo. Luana. Mel. Pedro e Rafa. Os dois estão, né? Pessoal, então encerro por aqui a nossa gravação.